Graça e paz, boa noite a todos. É com muito temor e tremor que eu estou aqui hoje. Antes de entrar na palavra, gostaria de dar um testemunho. Nós, como cristãos, a gente deve seguir ao Senhor em tudo mesmo, literalmente. Na minha prova no Detran, na primeira vez eu fiz há 10 anos atrás, né? Eu não segui o que o Senhor me disse, né? Então eu reprovei. Na segunda vez foi a mesma coisa. E na terceira eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Desde a hora que eu acorde, a roupa que eu visto, o que eu vou falar, o que o Senhor quer? E o Senhor começou a me direcionar. De manhã você faz isso, você veste essa roupa e você faz assim, assim, assim. E eu fiz exatamente o que o Senhor me mandou fazer. E eu passei. Eu passei não foi pelos meus esforços, mas porque eu segui uma direção do Senhor. Desde a roupa, desde o que eu falar, como eu andar, o Senhor me diz. Muitas vezes nós estamos pedindo uma resposta ao Senhor e o Senhor fala assim, ó, faz isso, em mínimos detalhes. E você coloca esses mínimos detalhes lá atrás e quer seguir só o grande detalhe. As coisas grandes que você vai alcançar começam nos mínimos detalhes. Para mim não foi fácil passar. Né? Quando eu passei, eu não acreditei. Falei, será que eu passei? Falei, moço, eu passei? Passou. Aí na segunda-feira liguei, falei, passei? Passou. Falei, não estou acreditando ainda. Acreditei na hora que eu peguei a minha carteira. Mas o Senhor já tinha falado para mim, você passou. Né? Então, assim, quando você pedir algo para o Senhor, e o Senhor vai te dar a instrução, em mínimos detalhes. Então, faça em mínimos detalhes. Aquilo que o Senhor falar para você fazer, às vezes pode ser absurdo. Para mim, eu falei, um absurdo isso. Eu fazia exatamente, falei, mas eu vou fazer. Para a honra e glória do Senhor, eu passei por obediência, porque o Senhor me deu umas instruções e eu fiz. E hoje, com a palavra, foi a mesma coisa. Desde segunda-feira, eu estou pedindo, Deus, qual que é a palavra? E o Senhor fala sobre redenção. Eu falei, mas o que é redenção? Né? Eu sabia, mas eu sabia assim, no modo grosso. Então, eu fui estudar o que é redenção. Antes de eu entrar na palavra, quero falar um pouquinho do filme que eu assisti, chamado Uma Chamada para a Redenção. Eu vou bem resumir o filme para vocês assistirem. É de uma família que tem uma menininha de 4 anos. Eles iam para a igreja, só ia, mas não tinha aquele coisa assim de adorar o Senhor, de viver uma vida de santidade. Eles eram bem de vida. E aí a mãe da menininha, ela usava droga. Então você vê que não era convertida. Ia na igreja por ir. Né? E chegou um certo dia que ela ficou na casa com a filha e o esposo foi trabalhar. E ela, muito nervosa, foi consumir droga. Né? E o telefone dela tocou, foi falar com a amiga dela e a filha dela estava no quarto. E ela levantou, né? E falou, mamãe, eu estou com fome. A mãe dela não deu importância. A última frase que ela falou para a mãe dela, falou, mamãe, eu te amo. E ela virou as costas. E aí a menina foi para a cozinha. O que ela fez? Ligou todos os botões do fogão. E aí, na hora que ela acendeu o fogo, explodiu. A menininha morreu. Ou seja, a mãe estava ocupada, usando droga, falando com a amiga e deixando a filha de lado. Né? Resumindo a história, ela foi para os pés do Senhor, com muita dor, uma perda muito grande. Eu sempre falo aqui, né? Não espere acontecer para você estar aos pés do Senhor. Não espere acontecer para você se entregar ao Senhor. Né? Muitas vezes a gente espera acontecer algo muito difícil em nossas vidas, uma perda muito difícil para a gente se render ao Senhor, para acreditar que o Senhor está na nossa vida. Então comece a partir de hoje a se render aos pés do Senhor, independente do que aconteça, independente do que vai acontecer. Eu te afirmo, se você estiver na presença do Senhor e acontecer algo difícil, você vai estar de pé. Eu vi esse dia um testemunho do presbítero Emerlino e da irmã Maria quando perdeu o filho deles. Eles teve que consolar os filhos, porque o irmão morreu. Então, eles estavam firmados na palavra. Se eles não tivessem firmados na palavra, eles não estariam firmes. Nem muitos de nós hoje, como é que vocês estão na palavra? Estão firmes? E se acontecer algo difícil na sua vida, você vai resistir ou vai desistir? Eu afirmo para vocês, se você estiver firme na palavra, você vai resistir. E tudo aquilo vai passar e você vai cantar o hino de vitória. Amém? Então vamos lá, eu vou uma breve palavra que fala assim, um chamado para a redenção, né? Que era o filme, a redenção do Senhor. Muitas pessoas, né, às vezes não sabem o que é redenção, né? E a redenção saiu, amor, saiu.
O que significa redenção? Ato ou efeito de redimir, salvação, salvação da humanidade por Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, ele deu a vida por nós. Isso é redenção, se redimir, se entregar. Abre sua Bíblia em Romanos 3, 24, que diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Qual redenção que foi? Jesus pagou um preço por nós, pagou um preço por mim e por você. E muitas vezes nós não damos conta o quanto o valoroso esse preço. Não foi de graça. Não foi de graça a morte dele, porque custou sangue, custou sofrimento, custou muitas coisas que hoje nós não ia suportar. O que é a obra da redenção? A obra de redenção se resume na crucificação de Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz do Calvário. E eu te pergunto, o quanto esse sangue custa para você hoje? É uma reflexão, porque eu fiquei refletindo, quanto custa para mim esse sangue? O quanto custa para você esse sangue? É só estar aqui, vindo na casa do Senhor, né, batendo ponto e indo embora, e depois lá não acontece mais nada, né? Aquela palavra que você ouviu aqui já não vale mais nada. Aquela palavra que você ouviu que você não coloca em prática. Toda palavra que é pregada aqui tem algo para a sua vida, tem uma chave para mudar a sua vida, e muitas vezes a gente esquece. Se eu perguntar para vocês qual palavra que foi dada domingo passado, muitos não vão saber. Porque foi uma palavra que muitas vezes você não deu atenção, não deu importância. Toda a palavra de Deus tem importância sim, independente de quem fala, de quem prega a palavra. Então dê importância daquilo que está sendo pregado aqui. A obra da redenção começou com a criação do homem. E disse Deus, lá em Gênesis 1, 26, 27, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à imagem de Deus o criou, homem e mulher. Aqui começa a obra da redenção. Aqui começa a criação do Senhor, feito eu e você. E será que nós estamos dando valor nessa criação? Você é a criação de Deus, você é a imagem do Senhor. O que você tem feito com a sua imagem? O que você tem espalhado lá fora com a sua imagem? Uma imagem de cristã ou uma imagem de uma pessoa que só vem na igreja, mas lá fora é outra pessoa? Nós temos que estar firme naquilo que cremos, naquilo que estamos ouvindo e aprendendo. Estava tudo muito bom até que o homem pecou e veio a saída do Éden. Na sua saída, Deus mata animais, apontando para a remissão que Jesus faria posteriormente. Todo mundo sabe, né, que lá eles viviam nus. Mas quando eles pecaram, ele teve que fazer o quê? Sacrificar um animal para tampar a nudez dele. Aí foi a primeira redenção. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, e lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 21. Ou seja, o homem e a mulher foram expulsos por um ato, né, que eles sabiam que não era para fazer. E muitas vezes Deus fala assim, olha, não faça. E você vai lá e faz. Não é que Deus vai expulsar você da presença dele, mas aquilo que Deus tinha para você, você já não vai ganhar. Você vai demorar a receber aquilo que você tem. Então o homem, quando ele pecou, ele foi destruído da presença do Senhor. E nós, como estamos na presença do Senhor hoje? Estamos de coração? Estamos só meia boca, como dizem por aí? Ou não estamos? Eu estou vindo na igreja só por vir. Só para eu ver uns irmãos, cumprimentar o irmão e ver o pastor. E como você está hoje?
Assim como Deus fez roupas de pele de animais, indicando que um ser inocente foi sacrificado por um culpado, assim é a nossa redenção. Em João 1,29 diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo aquele que é remido por Deus em Cristo Jesus passará por pelo menos 7 processos. Fala comigo: expiação. Segundo, arrependimento. Terceiro, conversão. Quarto, justificação. Quinto, regeneração. Sexto, santificação e glorificação. A gente vai passar bem rápido, uma explicação bem rápida do que é essas 7, né? Expiação, quando um ser inocente assume o lugar ou culpa de uma pessoa culpada, como sacrifício de animais. Ou seja, o Senhor Jesus, ele morreu em nosso lugar. Ele foi um cordeiro que morreu para nossos pecados. Então, ele levou sobre ele as nossas culpas. Ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. E hoje, como nós vemos isso? Essa cruz. Esse dia eu preguei sobre a cruz e até hoje o Senhor fala comigo, né? Cadê a minha cruz? Cadê a sua cruz? Né? O Senhor, ele levou para você. O que vale hoje, né? Essa morte, né? Essa troca, né? E se fosse você daria o teu filho, trocando, né? O seu filho para a humanidade? Hoje eu não entregaria. Mas o Senhor Deus, ele fez isso por mim e por você. Né? O Senhor hoje, ele chama para você se redimir diante dele. Né? Muitas vezes nós estamos aqui, mas estamos com o coração apertado. Nós estamos aqui com o coração para liberar perdão. O Senhor fala agora de perdão. Perdão também é algo que você tem que liberar, para você ter algo de Deus. Às vezes você não tem que liberar perdão para as pessoas, mas sim se perdoar de algo que você fez. Então comece agora, né? Pedir essa limpeza, que esse sangue que foi derramado lá na cruz, aquele sangue inocente, te limpe de todo pecado e te chame para a redenção. O segundo, arrependimento. É o meio que nos foi dado para nos libertarmos do nosso pecado e recebermos o perdão por ele e a mudança de atitude interna, uma decisão pessoal através de convencimento do Espírito Santo. Quem convence não é os pastores, não é o seu líder. Quem convence de qualquer erro é o Espírito Santo. Os pastores, os líderes podem estar aqui esguelando, como fala, né? Fala, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas se não for o Espírito Santo te convencer, você não muda. Você continua da mesma forma. Quem convenceu eu de estar me batizando, de estar na presença do Senhor, não foi homem, foi Deus. Porque se fosse por homens, eu não estaria aqui, né? Começando pela minha família, né? Que eu fui a primeira a me converter com 15 anos. Eles não eram convertidos. Então, assim, eu tomei essa decisão. Eu me arrependi primeiro. E eu aguentei algumas coisas até chegar hoje. Tá aqui meu irmão, meu pai, minha cunhada, minha tia, né? E tá a maioria dos meus parentes estão aqui, né? Porque eu me arrependi. Foi uma mudança interna dentro de mim. Qual mudança que você tem que fazer dentro de você? Qual mudança que o Espírito Santo tem te convencer? Mas isso não tem que ser da boca para fora, tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Não adianta estar aqui louvando ao Senhor, mas lá na sua casa está xingando, está blasfemando, está murmurando, está amaldiçoando. A palavra de Deus fala que a sua boca tem que sair bênção. Né? Da tua boca tem que sair bênção, não tem que sair maldição, não tem que sair xingamento. Então comece hoje esse arrependimento interno, esse arrependimento de estar na presença do Senhor de todo o teu coração. Sabe, eu falo assim que muitas vezes a gente entra aqui, mas é como se nada acontecesse. O louvor está ali, né? A palavra está sendo pregada, mas eu não estou nem aí para o que está acontecendo. E eu te digo, pode ser a última oportunidade de você estar adorando ao Senhor. Pode ser a última oportunidade de você estar ouvindo a palavra do Senhor. Esses tempos atrás morreu uma moça. Ela estava bem, né? A Lúcia. Ela estava bem, né? Magrinha, né? E de repente deu um infarto nela. E ela se foi, mas foi sem o Senhor. Aí eu te falo,
Foi pregada a palavra para ela, mas ela não se arrependeu. Ela não acreditou numa mudança que o Senhor poderia fazer internamente nela. E se você morrer hoje, para onde você vai? E se você morrer hoje, aonde você vai? Eu sei onde eu vou. E você sabe para onde você vai? Então, assim, se arrependa. Né? Deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com algumas pessoas para o arrependimento, chamando para o arrependimento. Estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, não é fácil. Mas mais difícil é você estar fora da presença dele. Porque com ele você vai conseguir. Eu te afirmo que você consegue. Pode passar o que passar. Se você estiver na presença dele, você consegue. Não importa o que aconteça, o Senhor vai estar do teu lado. Mas desde que você se arrependa. Desde que você se entregue verdadeiramente a ele. Conversão é mudar a orientação da própria vida, ou seja, reorientar as opções para Deus, afastando do pecado. A conversão é a manifestação do arrependimento. Você vê que as duas coisas andam juntinho. O arrependimento e a conversão. Então, assim, se você não se converter, né, fala assim dos seus próprios pecados, seus próprios caminhos, não tem arrependimento também. Por exemplo, se você está hoje aqui, mas lá fora você vai estar em outro lugar, numa balada, numa mesa bebendo, isso não é conversão. Isso não é arrependimento. Você está aqui só por estar, mas começa o arrependimento e a conversão. Justificação. Quando recebemos a redenção de Cristo, Deus nos declara inocente e nos declara justo. Né? Aquele sangue nos declara, né, limpos. Né? Ele nos declara inocente, né? A regeneração, com a contaminação do pecado em nós, que gerou a nossa morte, precisamos renascer na nova vida dada pelo Senhor. Assim, novos hábitos passarão a fazer parte da nossa nova natureza. Vamos voltar lá. Quem convence? É o Espírito Santo. Não é que você vai ser hoje batizado, vai aceitar o Senhor, né, e sua vida vai mudar assim. Pode mudar, mas muitas vezes demora. Né? É o Senhor que vai transformar a sua velha natureza para uma nova natureza. Se você xingava, não xinga mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, não vai mentir mais. Porque uma nova natureza entrou em você. Né? O arrependimento, a conversão entrou em você. A santificação, pelo preço de sangue de Jesus, somos separados para Deus e assim declarados santos. A partir de agora viveremos uma vida total, dedicação e devoção ao Senhor. Ou seja, não é que você está crente e você vai ficar bitolado, né? Falar, não, eu sou crente e não posso andar com não é crente. Eu sou crente e não posso ir ali na esquina. Não, você é a Bíblia lida pelos homens. Você tem que ter uma dedicação, uma devoção fora e dentro da sua casa, fora e dentro da igreja. Né? Você tem que declarar que o Senhor é o único Deus na sua vida. Não importa, né, o que vão falar. Quando eu me converti, eu lembro que meu irmão Eduardo, quando eu colocava as músicas lá de louvor, essa menina tá louca, mãe, não sei o que, agora só fica ouvindo louvor. E eu continuava lá. E quando ele colocava a música dele, eu ia para o meu quarto. Falava, oh Deus, tem misericórdia de mim, porque aquelas músicas ainda mexiam comigo, mas eu pedia ao Senhor, falava, Deus, não permita que eu volte mais à velha natureza, me permite que eu esteja na nova natureza. Então, assim, é uma luta constante. Quem é novo convertido é uma luta constante. Não é fácil, mas eu te garanto, fica firme na presença do Senhor, Ele vai te honrar. Glorificação. Último estágio do processo, onde teremos nossos corpos transformados para vivermos eternamente com Ele. Ou seja, o seu corpo está em transformação todos os dias. Todos os dias está em transformação. Cada dia o Senhor vai lá e tira uma coisa. Cada dia o Senhor vai lá e muda um hábito. Cada dia o Senhor vai lá e muda a sua mente. Né? Mas isso tem que você querer. Isso tem que partir de você, não partir de seus pastores ou líderes, mas de você, essa mudança. Porque
é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Hoje, Deus te chama para provar da sua redenção em Jesus Cristo. Se você ainda não se entregou a Jesus Cristo, hoje te chamamos ao arrependimento e conclamamos: creia que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou entre os mortos. Quem crê que o Senhor ressuscitou entre os mortos? Amém? E Ele pode hoje te ressuscitar. Muitas vezes você não está morto fisicamente, mas está morto espiritualmente. Muitas vezes você não tem mais aquela vontade de orar. Muitas vezes você não sente mais a presença do Senhor. E muitas vezes precisa de um empurrãozinho. Muitas vezes eu preciso. Falar, olha, ora comigo, né? Eu estou assim hoje, né? Então vamos orar, né? Hoje nós estamos aqui, né? Para ouvir a palavra e chamar vocês para o arrependimento. Esse arrependimento genuíno, né? Esse arrependimento verdadeiro, não da boca para fora. Se você está afastado do Senhor, ou mesmo vindo na casa de oração, está indiferente à vontade de Deus, te chamamos ao arrependimento e dizemos, volte. Esse versículo, ele me chamou muita atenção hoje à tarde. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guardai, e arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis o que aqui a hora sobre ti virei. Muitas vezes nós estamos aqui, ouvindo, mas não guardando. Arrependendo, entre aspas, mas não arrependendo totalmente. Eu te falo, hoje eu estou pregando essa palavra, mas às vezes você vai sair daqui e você nem vai mais lembrar. Porque a palavra do Senhor tem que ser como uma semente em nossos corações, para ela frutificar. Você já observou a vaca? A vaca fica o dia inteiro comendo, né? Aí quando chega a noite ela vai ruminar. É assim a palavra do Senhor. A gente tem que ruminar todos os dias, para que quando vir o tempo difícil, nós estamos firmados nas palavras, nós estamos firmados em Deus, e aquilo não vai nos abalar. Amém? Vamos colocar em pé? Eu quero... É uma breve palavra, uma breve reflexão. Eu quero assim te chamar, né? Aquelas que têm assim, olha, eu não estou bem, né? Espiritualmente, eu não estou bem fisicamente, né? Eu quero te chamar para esse arrependimento. Eu preciso de uma oração, eu preciso de uma imposição de mão, eu preciso de algo diferente na minha vida. Porque eu falo que toda vez que a gente entra nessa porta, tem que haver algo diferente. Tem que haver algo diferente nas nossas vidas. Porque não adianta nada a gente entrar e sentar aqui se não tem nada de diferente nas nossas vidas. O Senhor, Ele te chama para o arrependimento. Muitas vezes você adora só da boca para fora. Muitas vezes você está aqui, mas não estando aqui. Então o Senhor te chama. Se você quer uma oração, vem aqui à frente. E os pastores, o evangelista vai estar orando por você. Eu vou estar orando por você. Mas não adianta nada, você está aí no banco. Não, eu quero uma oração, estou com vergonha de vir aqui na frente. E não vir depois, não adianta. Porque as coisas de Deus é na hora, não é para depois. Amém? Coloca o louvor fazendo favor, amor.